Bom dia a todos e todas. Eu sou a Carolina, sou a formadora da IFAP e hoje nós daremos continuidade ao programa de recuperação e aprofundamento, as formações dos anos e séries. Nós estamos na transmissão do 6º ano, vocês acabaram de assistir a transmissão de etapa e agora nós daremos continuidade com a sequência de atividades do componente de língua portuguesa. E quem vai comandar mais uma vez a formação de hoje é a querida professora da rede, Nilceia Souza. Nilceia, é um prazer estar com você aqui novamente. Obrigada, Carol. Bom dia, professores. Sejam todos bem-vindos. Carol, assim que você conseguir visualizar a minha tela, aí você me dá um ok, por favor. Tá, já está aparecendo. Tá joia, obrigada. Então, sejam todos bem-vindos, né, a mais um encontro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento. E nessa transmissão, né, de etapa, assim como a Carol disse, nós discutiremos as ações para o planejamento da sequência de atividades, né, do volume 3, pensando aí o foco na semana de estudos intensivos, passeio. Então, nós traremos para as discussões a respeito das avaliações internas e também das avaliações externas, das quais nos trazem alguns insumos para o planejamento. Então, das possíveis formas, né, de como estar articulando esse material, né, essas avaliações com o nosso material Aprender Sempre, e a partir daí pensar na recuperação e no aprofundamento das aprendizagens, né, que são priorizadas, e também pensar em algumas estratégias para uma aprendizagem ativa. Como a Carol já apresentou, né, eu sou a professora Nilceia e estarei com vocês a partir de agora. E assim como vocês, né, também sou a professora da rede, e eu gostaria que vocês organizassem o diário de bordo, né, para fazerem as anotações, e que possamos, né, ter uma excelente formação e compartilhar aí algumas experiências e também construir uma rede colaborativa de estudos e aprendizados. Aqui nós temos o material, né? Então, esse material, para acessar o material tanto do Aprender Sempre como o currículo em ação, basta vocês acessarem pelo link que está aí na tela. Nós vamos focar, como eu já disse, nas habilidades já exploradas no 3º bimestre, e a partir da sequência de atividades do Aprender Sempre, né? Mas procurando estabelecer uma articulação com os dados das avaliações, né? Para isso, nós vamos pensar tanto nas avaliações internas como nas avaliações externas. Eu lembro vocês, mais uma vez, né, que as sequências e atividades vocês podem estar acessando pelo site, e a partir daí, né, vocês vão aí traçando e desenhando todo o planejamento. Os nossos momentos formativos, né? Então, até aqui vocês participaram da transmissão de formação de etapa, e agora nós continuaremos com as nossas discussões, pensando na formação do ano sério. Então, no sentido de estabelecermos uma relação entre a teoria e a prática, e vamos pontuar também, né, algumas análises relacionadas à sequência de atividades do 3º bimestre, e nesse sentido, nós vamos retomar alguns pontos da formação anterior e também trazer um olhar mais prático para o material Aprender Sempre, de modo a fortalecer as atividades, né, que serão desenvolvidas na TPC da escola. Depois de explicado, né, os momentos para o planejamento de estudos intensivos, nós destacamos alguns objetivos dessa transmissão, né, dessa formação de ano série, e que são esses, né? Refletir sobre a priorização das habilidades para desenvolver o planejamento de estudos intensivos, com foco na recuperação e aprofundamento das aprendizagens dos estudantes, analisar como as habilidades propostas nas sequências de atividades do
sexto ano do volume 3 de 2021, elas se articulam com os descritores do SAEB para fortalecer o planejamento pedagógico e retomar as orientações para o planejamento na ATPC da escola e apresentar sugestões de atividades para potencializar a semana de estudos intensivos, levando em conta o contexto de ensino em revezamento. Então, nós trazemos, né, e damos continuidades com vocês aqui nesse momento, de modo que vocês consigam vivenciar durante a formação algumas etapas que irão complementar as discussões estabelecidas quanto ao planejamento da semana de estudos intensivos e a partir da sequência de atividades referentes ao terceiro bimestre. Pensar em estratégias, né, para desenvolver uma aprendizagem ativa em língua portuguesa, pensar nas orientações para a semana de estudos intensivos, estabelecendo também aí a articulação entre as práticas de linguagem, os eixos de ensino da língua portuguesa, com as avaliações internas e as avaliações externas, de modo, né, a potencializar aí o planejamento pedagógico, com foco no fortalecimento das aprendizagens, considerando aí prioritárias para que os estudantes possam dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. Então, nesta formação, além de nós trazermos as discussões sobre os preceitos, né, que sustentam a ACEI, nós também discutiremos algumas estratégias para o planejamento, né, de modo que todos os estudantes, tanto aqueles que estão presencialmente na escola, como aqueles que estão remotamente, eles consigam, né, construir aí o seu itinerário cognitivo e, a partir daí, eles possam se favorecer, né, a partir das estratégias diversificadas de ensino e aprendizagem. A nossa agenda, né? Então, no primeiro momento, nós vamos refletir sobre a priorização das aprendizagens consideradas necessárias para o desenvolvimento dos estudantes, tendo como referência as avaliações internas e externas, com foco no processo de recuperação e aprofundamento dessas aprendizagens. No segundo momento, nós vamos refletir sobre a articulação da proposição da sequência de atividades com as aprendizagens priorizadas. Oi? A minha tela? Só um minutinho, eu vou descompartilhar a tela aqui e compartilhar novamente. Vocês estão visualizando? Eu acho que agora sim, né? Carol, tudo bem? Tá jóia, obrigada. Então, no segundo momento, né, nós vamos refletir aí sobre a articulação da proposição da sequência de atividades, com as aprendizagens priorizadas para a organização do planejamento da CEI, e também discutiremos, né, como explorar de uma forma pedagógica a habilidade que foi selecionada, né, como fragilizada, pensando também nessa seleção, ela pode ser articulada aí, pensando a partir da sequência de atividades do Aprender Sempre, né, com os descritores do SAEB, e também, né, aquelas que aparecem aí como fragilizadas na plataforma São Paulo. Então, para fortalecer esse trabalho pedagógico integrado, né, com foco na recuperação e no aprofundamento das aprendizagens e também no processo formativo dos nossos estudantes. E já no terceiro momento, né, nós retomaremos as orientações para o planejamento da CEI, dada tanto nas transmissões, né, de formação de etapas, e nós também daremos algumas sugestões, né, vinculadas aí às estratégias de aprendizagem ativa para desenvolver essa semana de estudos intensivos na TPC da escola, com foco no aprofundamento, no aprimoramento das aprendizagens priorizadas, considerando ainda, né, o contexto de ensino em revezamento. Só um minutinho aqui que o slide não quer passar.
Só um minutinho, slide. Acho que agora deu certo. Então, como priorizar, né, e definir as aprendizagens a serem recuperadas na semana de estudos intensivos? Então, para nós iniciarmos as nossas discussões na perspectiva de refletir a organização de estudos intensivos, né, nessa semana, nós vamos pensar também em reconhecer que estamos inseridos em uma proposta pedagógica, né, para a recuperação e aprofundamento das aprendizagens, fazendo a seguinte pergunta. Então, como priorizar, né, e definir aí as aprendizagens a serem recuperadas na semana de estudos intensivos? Então, para a semana de estudos intensivos, né, é preciso focar nos resultados das avaliações, sejam elas internas ou externas, para podermos visualizar as necessidades formativas dos estudantes e pensando nisso também no planejamento da SEI, né? Só fará sentido se nós olharmos para as ações pedagógicas já desenvolvidas, observando aquelas aprendizagens que os estudantes já dominam, né, e também aquelas habilidades que são fragilizadas e que, a partir delas, né, nós possamos aí pensar nos resultados e desenvolvermos aí um planejamento de atividades que vão retomar essas habilidades que não foram consolidadas, né? E, nesse sentido, recorrer às avaliações internas e externas, como, por exemplo, os dados das avaliações da plataforma CAED é interessante, né? Nós vamos pensar também em priorizar aí o resultado do SAEB, né? Até mesmo porque eles vão auxiliar aí na definição e também na priorização dessas aprendizagens, e nós precisaremos retomar aí na semana de estudos intensivos. Então, elas se apresentam de forma mais ampla, né? E as necessidades formativas de um grupo de estudantes. Então, nós pensando nessas avaliações, iremos definir aí as habilidades para a composição das avaliações e, após a aplicação, é possível observar aquelas aprendizagens potentes, né? Assim como aquelas que ainda precisam ser retomadas para que os estudantes desenvolvam. Destacamos também a importância das avaliações internas, aquelas realizadas rotineiramente, né? Na escola e a partir dos diversos instrumentos. Então, nós vamos pensar que essas avaliações, elas também permitem, né, visualizarmos em loco as necessidades formativas dos nossos estudantes. A habilidade, né, do 6º ano do ensino fundamental, então, de acordo com o que foi explicado sobre as avaliações internas e externas, e para exemplificarmos de uma forma mais assertiva, né, quanto à definição e à priorização das aprendizagens a serem retomadas, na semana de estudos intensivos, apresentamos uma habilidade do 6º ano, né, extraída da plataforma São Paulo. Então, aqui nós temos, né, a habilidade H5, que é identificar a ideia central de texto de diferentes gêneros, assunto ou tema, demonstrando a compreensão global, né? Então, aqui nós deixamos uma orientação importante, né, que é importante que vocês acessem a plataforma para reconhecerem quais são as necessidades formativas dos estudantes da sua escola, né? Defina as aprendizagens a serem organizadas de uma forma pedagógica, né, com foco no desenvolvimento aí da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, vocês observem que essa habilidade, ela mobiliza o trabalho pedagógico voltado para a leitura, né? Nós vamos pensar na leitura de diversos gêneros textuais, pontuando a identificação e o reconhecimento do seu conteúdo temático. Então, há a possibilidade de explorar diversos gêneros textuais, mas somente, né, pensando aí, direcionando o olhar
para a turma, né? Ou seja, a avaliação que você faz, professor, na sala de aula, vai definir a escolha dos gêneros a ser trabalhados. Então, ao considerarmos o nível de discussão e a apreensão de determinados conteúdos, né? Então, essa habilidade ela é essencial para os anos do ensino fundamental e também das séries, né, do ensino médio. Então, nós vamos pensar assim, né? Quando nós vamos abordar de uma forma metodologicamente, né, a partir dos gêneros, vai mudar também, né, e podemos considerar os estudantes que serão direcionados a essas atividades. Como, por exemplo, né, para o estudante do sexto ano, nós podemos explorar os gêneros como os contos de fadas, lendas, curiosidades, histórias em quadrinhos, entre outros, né, considerando a faixa etária e também o conteúdo, né, nos textos que estão sendo trabalhados e abordados. Já para os estudantes do ensino médio, por exemplo, nós podemos explorar os gêneros mais complexos, né, como os romances, os ensaios, os artigos de opinião, né, por exemplo, aí são bem potentes, né? É claro que as habilidades, né, pensando na organização do nosso currículo, ela é organizada de uma forma espiralada, né? E a partir do momento que os alunos vão passando de série ano, elas vão se tornando mais complexas. Então, de repente, o mesmo gênero que o aluno viu, né, lá no sexto ano, ele retomará esse gênero aí no decorrer das séries anos, né, mas de uma forma mais complexa, com a nova abordagem, com um novo gênero textual, né? Então, nós elegemos essa habilidade do sexto ano para trazer nessa formação, porque nós reconhecemos que ela é essencial, né, para que os estudantes desse ano, né, por duas razões. Primeiro, é uma habilidade que potencializa a aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento, né, ela está relacionada diretamente ao processo de leitura e o desenvolvimento dela, né, que vai possibilitar com que os estudantes eles percorram com sucesso uma trilha formativa nos outros anos de escolarização. Então, nós queremos saber de vocês, professores, né, e professoras, como seria possível desenvolver estratégias pedagógicas para recuperar e aprofundar em questão, né, considerando os estudantes do sexto ano. É com você, Carol. Oi, Nilceia. As contribuições ainda não começaram a chegar, mas vamos ver aqui. Gente, hoje a gente está acho que por conta do clima, as internets as conexões estão meio instáveis. Bom, a professora Márcia, ela diz que é o seguinte, se os estudantes, né, se eles levarem a sério, tudo é possível. A educação precisa ser levada a sério, com certeza. Vamos ver aqui, mais alguma? Analisar os diferentes gêneros, a professora Maria Aparecida. A professora Alexandra, ela diz que a leitura compartilhada. Professora Juliana, pesquisa em diversos materiais. Para trabalhar. Professora Fran, professora Ângela, leitura e interpretação. Professor Caleb também, leitura e interpretação. Enfim, acho que essas já contemplam todas as que apareceram aqui no chat. Muito bem, obrigada, Carol, obrigada, professores, pelas contribuições, né? Nós vamos pensar, né? Vamos pensar aí nessas estratégias, né, relacionadas ao trabalho com a leitura e também com foco na compreensão global do texto. Então, é a partir aí de gêneros do universo dos estudantes do sexto ano. Então, essas contribuições, né, elas foram bem assertivas, né? Nós vamos pensar na leitura compartilhada, no trabalho com os diversos gêneros textuais, né, as rodas de conversa e assim por diante, né? E sempre pensando aí na mediação do professor, né? E também na diversificação aí com as metodologias.
Nós chegamos ao segundo momento da nossa formação e agora nós vamos refletir sobre a articulação da proposição da sequência de atividades com as estratégias priorizadas para a organização do planejamento da SEI. Então, nós discutiremos como explorar de uma forma pedagógica a habilidade, né, que foi selecionada, como fragilizada. Então, articulando essa habilidade com a sequência de atividade, já desenvolvida no terceiro bimestre, né, pensando aí nos descritores do SAEB, na perspectiva de fortalecer um trabalho pedagógico integrado com foco na recuperação e no aprofundamento, né, das aprendizagens e também no processo formativo dos estudantes. Quanto ao reconhecimento e à definição da habilidade a ser priorizada na semana de estudos intensivos, nós vamos discutir como nós poderemos trazê-la de uma forma pedagógica para o planejamento, retomando ações já desenvolvidas ao longo do terceiro bimestre, né? Então, nós vamos pensar assim, nós faremos um exercício reflexivo, nós vamos recorrer às atividades da sequência de atividade 3, que tem por base a habilidade cujo foco é o processo de leitura para a compreensão global do texto. Então, e também, né, os descritores aí do SAEB, né, D1 e D6, que também trazem aprendizagens relativas à compreensão do texto, de modo a organizar uma prática pedagógica que alinhe com as aprendizagens definidas e também requeridas pelas orientações curriculares da rede. Então, nós vamos pensar aí, né? A plataforma São Paulo, ela traz como habilidade a identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, demonstrando a compreensão global. O aprender sempre traz grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto e a sistematização de conteúdos. E os descritores do SAEB, né, como já mencionado, o D1 e o D6, o D1 traz localizar informações explícitas em um texto, e o D6, né, localizar e identificar, o tema de um texto. Né? Vocês observem que o ato de grifar as partes essenciais de um texto mobiliza um processo cognitivo de compreensão, né? E para reconhecer a ideia essencial de um texto, o estudante, de uma forma automática, levará, né, e também terá que refletir sobre as ideias, né, secundárias, estabelecendo aí as relações entre as partes de um texto, de modo a fortalecer a compreensão global. E nesse processo, né, eles vão reconhecer as informações explícitas e o tema do texto conforme os descritores do SAEB. Assim, né, como também reconhecer alguns elementos linguísticos e da composição do texto, né? Aqui nós temos a sequência de atividade 1, né? Então, mediante as explicações anteriores, nós retomamos algumas aulas para que vocês possam observar aí como as atividades propostas na sequência de atividades, elas se articulam com a habilidade que nós elegemos como prioritária. Então, na aula 1, a proposta é identificar a temática trazida pelo texto, assim como reconhecer as construções semânticas explícitas e implícitas presentes no plano discursivo, de maneira que essas possam ser também percebidas em outros textos, né, em outros textos literários, né, os quais serão trabalhados no decorrer das aulas. Então, sugere-se um trabalho potencializando a leitura, também a sensibilização para as características do gênero textual, né? No caso, o gênero textual narrativo, né? O relato pessoal, de forma que os estudantes tenham condições aí de percebê-los. Na aula 2, a proposta é retomar aspectos já trabalhados, assim como ampliar os conhecimentos, uma vez que os estudantes estarão em contato com o texto poético e com uma outra função aí social. É importante retomar os objetivos, né, de leitura, como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto e a sistematização de conteúdos. Então, utilizar estratégias de leitura em momentos de socialização, oportunizando aí uma leitura compartilhada, é extremamente positivo. As aulas 1 e 2, né, da sequência de atividade 3, elas têm por objetivo aí ler e compreender o texto, identificar o tema e o assunto,
nele trabalhado, né? E a partir daí a ideia, né? Apresentada. Então, posicionar-se diante delas e perceber o efeito de sentido e a intencionalidade dos gêneros textuais. Sugere-se aqui que o professor faça uma leitura compartilhada para melhor compreensão do que está sendo abordado, e também para que os estudantes possam compreender que todo texto possui uma intencionalidade, né? Uma intencionalidade dos autores, e após essa leitura também propõe-se um diálogo de uma forma informal, que leve os estudantes aí a socializarem o que eles compreenderam a partir de algumas questões orientadoras. Então, desse modo, eles poderão interagir, poderá interagir com a turma e refletir aí, falar também sobre as ideias do autor e as suas implicações. As aulas 5 e 6, né, hora da pesquisa, sequência de atividade 3, elas têm por objetivo ler o texto do campo das práticas de estudo e pesquisa em jornais, considerando a situação comunicativa, né, como o tema, o assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. E, para isso, uma boa estratégia é disponibilizar o texto, né, no próprio suporte. Então, os jornais impressos ou até mesmo os jornais online, né, são aí boas opções para potencializar aí o contato direto, né, um contato real com esse gênero textual. Então, para esta aula, propõe-se 3 momentos distintos. No primeiro, os estudantes eles são distribuídos em grupos, onde eles vão realizar uma pesquisa de texto do gênero estudado, e também de um artigo de opinião em jornais impressos ou online. Já no segundo momento, eles responderão algumas perguntas, e no terceiro momento, eles irão apresentar oralmente, né, a turma e o trabalho realizado. O objetivo é que os estudantes conheçam um jornal impresso ou um jornal online, eles tenham disponibilidade de ler, se interessem pela leitura, não só para trabalhos escolares, mas também para outros momentos, né? Além de se familiarizarem com esse gênero textual. Agora nós vamos para o nosso momento de interação, né? Eu convido vocês, né, colegas professores, que dado aí, depois de apresentadas as aulas e a habilidade e os descritores, aí nós vamos pensar, né, juntos, qual dessas alternativas melhor responde o questionamento feito. Então, como as aulas aqui apresentadas possibilitam os estudantes a identificarem a ideia central de textos, demonstrando compreensão global? Então, aí vocês têm 2 opções, né? Podem escrever no chat. É com você, Carol. Oi, Nicéia. Ainda não começaram a chegar as contribuições, mas eu queria ler um comentário aqui da professora Márcia. Eu não entendi se é uma dúvida ou não, mas é o seguinte: Daiane, o projeto de leitura precisa estar dentro do Aprender Sempre ou o material que vai ser usado? Assim fica tudo alinhado. O que você acha disso? Não sei se ela está se comunicando com alguém aqui do chat, mas, enfim. O professor João diz que é alternativa A, a professora Cláudia, alternativa A também, a professora Andressa, alternativa B, professora Adriana, alternativa A, professora Márcia diz que está se comunicando com alguém, então, professora, eu recomendo você clicar em cima do nome dessa pessoa e responder no privado dela, tá? Perguntar no privado, né? A maioria dos professores está marcando alternativa A, não sei. A grande maioria. Ok, Carol, muito obrigada. Obrigada, professores, pelas contribuições, né? Então,
fica evidente, né, que as aulas propostas, elas têm como foco o estudo das características dos gêneros textuais abordados, né? Então, destacando-se o reconhecimento, né, de análise do conteúdo temático a partir de direcionamento e orientações que levam à construção do sentido. Então, nesse sentido, né, a alternativa A, ela é a mais adequada, né, a nossa agenda, né? Nós chegamos por fim aí no nosso terceiro momento, onde nós retomaremos as orientações para o planejamento da CEI, dadas as transmissões aí para a formação de etapa, onde nós daremos aí sugestões vinculadas às estratégias para potencializar uma aprendizagem ativa, né, e também desenvolver o planejamento da semana de estudos intensivos na ATPC da escola. Pensando e retomando aí o foco, né, no aprofundamento e também no aprimoramento das habilidades, das aprendizagens fragilizadas, e também, né, nós não podemos esquecer aí o contexto de ensino em revezamento. O objetivo de refletir o planejamento para a SEI, nós apresentamos, né, algumas orientações para o desenvolvimento do planejamento no terceiro momento formativo, que é, né, o momento da ATPC na unidade escolar. Então, nós vamos pensar em definir, né, as habilidades para recuperação e aprofundamento das aprendizagens ainda não consolidadas pelos estudantes, planejar ações de intervenção para recuperar e aprofundar as aprendizagens não consolidadas pelos estudantes, considerando o contexto de ensino em revezamento, e acompanhar e avaliar aí a prática pedagógica. Para a construção deste planejamento, nós sugerimos aos professores que reflitam, né, e organizem aí esse planejamento a partir dos seguintes direcionamentos, né? Então, vocês podem desenvolver o planejamento da SEI e nesse momento é importante priorizar aquelas habilidades, né, como eu já disse, ainda não consolidadas pelos estudantes. Também, né, após essa seleção dessas habilidades aí, é o momento de planejar ações de intervenção, né, com foco no aprofundamento das aprendizagens não consolidadas, considerando alguns passos. Então, nós vamos pensar aí na construção do diagnóstico da turma, né, e nesse sentido é pertinente fazer o levantamento sobre o que os estudantes já aprenderam, o que eles necessitam aprender em relação à habilidade selecionada. E, a partir daí, pensar na articulação com os materiais adotados, né, na rede. Então, é interessante observar que de maneira, né, que eles possam aí relacionar com esses materiais, utilizados aí no terceiro bimestre, a exemplo do Aprender Sempre, para retomar as atividades, organizando-as quando necessário, para fortalecer aí as aprendizagens dos nossos estudantes. Então, nós vamos pensar também, né, em acompanhar e avaliar essa prática pedagógica, e nesse sentido é preciso pensar nas formas de apoiar os estudantes quanto ao desenvolvimento das atividades, acompanhando-as de modo a verificar se eles estão aprendendo ou não. Então, esses instrumentos avaliativos a serem utilizados, né, eles servem para verificar se ocorreu a aprendizagem, né, e também, né, como forma de retroalimentar aí o planejamento e a retomada das ações. Aqui nós apresentamos, né, algumas sugestões para o planejamento, então é preciso considerar que no contexto remoto, nós temos aí os estudantes com conectividade, os estudantes sem conectividade, né, é necessário que o planejamento das aulas, né, elas sejam pensadas em estratégias que possibilitam aí atender essas duas realidades. Então, aqui nós trazemos, né, tanto para os estudantes conectados como para aqueles não conectados, necessário planejar a avaliação diagnóstica pautada na habilidade em questão, e após o planejamento é necessária a aplicação, a correção e a análise do desempenho global dos estudantes para verificar as aprendizagens formativas e pensar nas atividades de intervenção, né, de modo a possibilitar aí, né,
é que eles consigam avançar no processo de aprendizagem. Então, a rubrica, né, a partir da rubrica, é possível caracterizar os estudantes em níveis aproximados, né, de aprendizagem para fortalecer aí determinadas práticas, né, além de favorecer ao professor a formação de agrupamentos produtivos, e também distribuir os estudantes por categoria de desempenho. Então, deve-se levar em conta o nível de proficiência de cada estudante, né, aqueles que estão no nível muito abaixo, eles requerem uma maior atenção. Só um minutinho, Carol. Já volto. A bateria do notebook estava descarregando. E ao distribuir os estudantes por categoria de desempenho, deve-se levar em conta ainda o nível de proficiência, né, de cada estudante. Então, aqueles que estão muito abaixo do básico, eles requerem muita atenção. Aqueles que não compreenderam a habilidade, né, referente ou ainda não dominam as habilidades de suporte trabalhadas nas etapas anteriores. Já aqueles estudantes que estão no nível baixo, eles requerem atenção, né? São aqueles que, em algum momento, eles têm deslizes, né, na aprendizagem, precisam de ajuda, pois há muito que avançar ainda. Os estudantes que estão no nível médio são aqueles que compreenderam a habilidade referente e conseguiram aí realizar a atividade proposta. Os estudantes que estão no nível alto, né, são aqueles que compreenderam a habilidade referente e conseguiram realizar a atividade proposta, mas que ainda precisam de desafio para ampliar os conhecimentos. Então, o resultado da rubrica é muito interessante, né? E tendo esse resultado em mãos, é necessário que seja planejada, né, uma ou mais aulas aí que atendam os diferentes níveis de proficiência. Então, nós vamos pensar aí de modo a potencializar, né, e ofertando aí oportunidades de ensino e também garantir a equidade. E nesse sentido, né, para potencializar o planejamento, nós trazemos aqui 2 sugestões de estratégias que proporcionam o desenvolvimento das atividades por nível de desempenho. Então, nós vamos pensar aí tanto no agrupamento produtivo quanto nas estratégias de leitura. No agrupamento produtivo, né, nós vamos pensar em agrupar aí os estudantes que estão nos níveis de desenvolvimento mais próximos. Então, aqueles estudantes que estão no grupo aí, muito abaixo do básico, fazer um agrupamento, né, com aqueles que estão no baixo, aqueles que estão no baixo com aqueles que estão no médio, e aqueles que do médio com aqueles que estão no alto, né? Esses níveis, eles precisam ser próximos, né, para que um estudante não faça atividade para o outro, ou de modo que eles não consigam avançar, né? Porque é necessário haver troca, né? Compartilhamento aí, para que todos consigam aprender. E também, né, explorar aí atividades e estratégias de leitura, né? Vamos pensar aí na leitura de texto pelo professor ou pelo colega, na socialização de pontos principais, em retomar, né, o texto, né, localizar a ideia central, grifá-la, planejar uma produção de texto, destacando a ideia central, revisar o texto, socializar essa produção com a turma, são aí algumas possibilidades para potencializar aí esse momento. Aqui nós temos, né, algumas orientações para o planejamento na TPC. Então, os estudantes com conectividade, eles podem se reunir a partir das reuniões online, né, o Meet, o Teams, o WhatsApp, o Facebook Messenger, né, são algumas opções. A socialização de saberes e compreensão da leitura realizada. O Padlet também é um mural interativo aí para registro e socialização entre os pares. Já os estudantes sem conectividade, né, os roteiros de estudos com direcionamentos claros, né, estimular aí os registros no caderno, né, a realização dos roteiros, pensar também no painel físico para a socialização de saberes e também na compreensão da leitura realizada. E no momento presencial, né, possibilitar rodas de conversa entre os pares para potencializar essa troca de saberes entre os nossos estudantes. Então, nessa transmissão, né, nós refletimos sobre a priorização das habilidades para desenvolver o planejamento da semana de estudos intensivos, com foco na recuperação e aprofundamento das aprendizagens dos estudantes. Nós analisamos como as habilidades propostas na sequência de atividades do 6º ano, volume 3 de 2021,
se articulam com os escritores do SAEB para fortalecer o planejamento pedagógico. Nós retomamos as orientações para o planejamento da TVC da escola e também apresentamos algumas sugestões de atividades para potencializar a semana de estudos intensivos. Então, levando em conta aí o contexto de ensino em revezamento. E agora, né, eu gostaria que vocês avaliassem o nosso momento formativo, né, a participação é muito importante, para isso basta clicar aí no link, né, a Carol vai pôr no chat para vocês, ou direcionar aí o celular aí no QR Code. Muito obrigada, né, tenham um excelente ATPC formativo na escola, que vocês possam aí debruçar nos resultados das avaliações, né? Selecionar aquelas habilidades fragilizadas e, a partir daí, pensar num planejamento que atendam, né, às reais necessidades dos estudantes, de modo com que todos consigam aprender, né, e de uma forma mais assertiva. Passo a palavra com você, Carol. Obrigada, Nilceia. Eu tenho uma dúvida aqui da professora Adriana, que ela está bastante aflita, na verdade. Ela diz o seguinte: por favor, o que fazer com os alunos que não estão alfabetizados? Eu não sei se você consegue responder, mas eu acho que aí tem que ter um trabalho individualizado, né? Porque com certeza, Carol. É uma defasagem muito específica no sexto ano, e aí precisa ter um investimento um pouco maior, né? Enfim, não sei se você tem alguma dica específica para dar. Esses alunos que não são alfabetizados, né, é até uma realidade de algumas escolas. É interessante que o professor, né, trabalhe os agrupamentos produtivos. Então, vamos pensar, né, aplicada a avaliação, professor, onde você consegue mensurar o que o aluno aprendeu e o que ele já sabe. Então, é o momento de fazer esse replanejamento, né? Então, de que modo se dará esse replanejamento? Esse replanejamento será em cima, né, do que o aluno ele precisa aprender. Nesse sentido, nós vamos pensar em atividades onde vai potencializar aquilo que ele já sabe, né, de modo com que ele sinta-se valorizado e que ele consiga dar continuidade aí aos aprendizados, né? Então, vamos pensar aí os textos, né, de memória. Então, no sexto ano, trabalhar contos de fada, explorar a questão da oralidade, né, contar história, trabalhar com a reescrita de textos, usar agrupamentos produtivos, né, com saberes próximos, colocar estudantes com os diversos textos ali para que ele possa refletir, né, para que ele possa realizar e de modo com que ele consiga avançar. Espero ter contribuído. Contribuiu sim, Lucéia. Bom, os professores estão agradecendo muito, estão desejando um ótimo dia, professora Cláudia, para você também, professora. Deixa eu ver aqui. Excelente formação. Enfim, os professores estão aproveitando para compartilhar aí. Teve um professor que disse que tem um material para estudantes não alfabetizados, então eles estão trocando. Acho que também é um objetivo aqui do chat, né? Enfim, é isso. A professora Ana Paula, obrigada pela formação. Carol, bom dia. Carol, só mais uma dica, né? O material do Aprender Sempre, né? dos anos iniciais, eles podem estar contribuindo, e também o material do Ler e Escrever, né? Então, os professores eles podem acessar na plataforma, que lá existem vários exemplos, né? Que podem estar aí ajudando, né? A trabalhar com esses alunos ainda que não são alfabéticos. Tá, joia, Nilceia. Queria te agradecer. Foi, apesar das instabilidades, né, da conexão hoje, acho que correu tudo bem em geral. E é sempre um aprendizado enorme te acompanhar. E é isso, gente. Um grande beijo para todas e todos. E nos vemos numa próxima.